Fala pessoal, Mirosmar aqui, espero que todos estejam bem ao assistir esse vídeo. E hoje a gente vai estar comentando um pouquinho sobre como funciona a planilha de modelagem de clima organizacional aqui da entidade. É um tema super interessante para quem está fazendo a aplicação do PCO, super importante estar compreendendo melhor como funciona cada etapa da planilha. E bom, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Para melhor compreensão de como funciona ela, eu basicamente dividi ela em duas etapas. A gente tem uma etapa de preenchimento e uma etapa de resultados dentro da própria planilha, né? E a etapa de preenchimento, a gente vai coletar as informações que a gente tirou no Google Formulário e jogar dentro da planilha sem muito mistério. É um pouco meio manual, um pouco repetitivo essa tarefa e até desgastante, mas posteriormente, os resultados eles saem naturalmente, a planilha já está toda automatizada nesse sentido, então não tem muito problema. Mas é basicamente isso. Posteriormente, a gente vai ter uma planilha de resultados, né, a partir da satisfação e do reporte geral, certo? É basicamente isso, não tem muito o que fugir. E agora a gente vai conhecer um pouco melhor dentro da própria planilha. Bom, pessoal, já dentro aqui da pasta, né, a gente vai ter uma série de planilhas, como você pode ver aqui embaixo. Todas elas são basicamente fundamental para a execução do projeto, né? Mas eu queria destacar aquela perspectiva que eu disse anteriormente, sobre a gente estar lidando com planilhas de preenchimento e planilhas de resultado. A planilha de preenchimento, a gente vai ter basicamente quase todas aqui de preenchimento. A planilha de satisfação ela é um misto das duas, eu vou te mostrar depois o porquê. Mas o que eu queria dizer aqui é que basicamente não tem muito segredo na planilha de preenchimento em relação a cada área aqui da entidade, o nível básico, avançado de cada área e os cargos de liderança, diretoria e presidência. Todas essas planilhas, como você pode ver aí, ó, elas são todas iguais, elas não mudam. O que vai mudar são as afirmativas. As afirmativas do nível básico, diferente do nível avançado, e que é diferente do cargo de liderança, diretoria e presidência, certo? E nesse sentido, você vai basicamente aqui identificar a afirmativa e atribuir o valor que foi dado pelo membro que respondeu essa afirmativa, certo? Não tem muito que fugir disso e a execução disso é basicamente dessa forma, não tem muito segredo. Feito isso, você vai vir aqui na planilha de satisfação, depois de preencher todas essas áreas aqui da entidade, você vai vir na planilha de satisfação aqui e vai ver que ela é um misto das duas. Por quê? Porque há uma etapa aqui de preenchimento em relação a cada uma da matriz aqui, comunicação, transparência e relacionamento, para cada área, né, da entidade, e aí sem a segregação de nível básico e avançado, e também aos cargos de liderança, diretoria e presidência, você vai fazer esse preenchimento aqui em relação a cada uma dessas afirmativas. E depois disso, né, você vai ter fazer o preenchimento também aqui em cima em relação às áreas, né, a satisfação da área, satisfação de reunião geral e tudo mais. E depois disso, você vai gerar um resultadozinho aqui. Qual é esse resultado? É o resultado da satisfação em relação à comunicação, por exemplo, levando em consideração a média simples aqui da entidade, sabe? Então, há uma média aqui, fazendo a média de cada uma dos membros aqui, da satisfação de cada um dos membros, a gente vai ter esses resultados aqui, certo? Já o resultado da média ponderada é um pouco mais interessante. Por quê? Porque ela leva em consideração o número de membros de cada área da entidade. Então, se o peso se sei lá, uma área tem 3 membros e uma área tem 2 membros, a área de 3 membros ela acaba impactando mais no resultado, sabe? E coisas do tipo. E nesse sentido a gente tem essas duas médias aqui em relação à satisfação aqui da entidade, certo? E você deve levar ela para a rodada de feedback, porque é muito interessante apresentar isso para os membros e discutir essa satisfação em relação a cada uma dessas matrizes aqui, é claro, né, que você vai selecionar cada uma delas, né? Mas é muito interessante você estar levando esse ponto em discussão durante a rodada de feedback. Já aqui na planilha de reporte geral, essa planilha é uma das mais importantes. Por quê? Depois de você ter feito o preenchimento delas, ela é a planilha de resultados. Basicamente, aqui você vai ter tudo que você precisa para fazer uma rodada de feedback excelente. Por quê? Depois de você fazer esse preenchimento, a gente vai ter aqui o preenchimento do nível básico e do nível avançado, né? E bom, os resultados delas estão aqui.
como você pode ver aqui, certo? E esses resultados aqui você pode coletar, identificar eles e coletar para ser levado para a rodada de feedback. É um resultado muito interessante para levar, por exemplo, para discussão com a diretoria e presidência, para você estar elaborando, pô, esse tópico aqui, ele é um pouco mais delicado da nossa entidade, por esses fatores aqui que foram identificados na rodada de feedback, com os membros do nível básico, do nível avançado. Então a gente tem que procurar perspectivas para estar solucionando essa problemática, sabe? Coisas do tipo, sabe? E é muito importante estar fazendo isso porque de fato a gente vai conseguir identificar quais são as questões que vai estar impactando o clima da entidade que afeta o desenvolvimento dos membros, sabe? É desmotivação, é algum tópico relacionado à transparência que não deixa os membros tão à vontade durante as aulas, sei lá, ou enfim, é o bem-estar, é o desenvolvimento pessoal, que alguns membros podem não achar que estão de fato se desenvolvendo aqui na entidade, sabe? E coisas do tipo, entende? O único tópico que eu queria chamar a atenção é em relação a essa tabelinha aqui embaixo da planilha. Essa tabelinha aqui, ela basicamente você vai preencher ela de uma forma bem simples. Você sempre vai vir aqui no início da gestão, acrescentar aqui o número de membros aqui para cada uma das áreas, o cargo de liderança e presidência, porque ela basicamente vai ser levada em consideração para preenchimento da média ponderada da entidade, né, do nível administrativo, básico e avançado. Então, ela se torna fundamental para estar fazendo essa diferença, né, do nível dessa média ponderada e simples aqui da entidade. Esse é o único tópico que eu queria chamar a atenção. Então, bom, como eu disse, de novo, só para reforçar, a gente tem uma série de planilhas aqui que é basicamente para preenchimento. Você vai vir aqui preencher essas informações e depois você vai coletar as informações que vão ser levadas para a rodada de feedback através da planilha de satisfação. Aqui no finalzinho a gente tem a satisfação de cada uma das matrizes e também de algumas outras informações que são importantes em relação à satisfação diária, cargo, reuniões, enfim, imagem da liga no mercado e tudo mais. Você coleta essas informações e leva para a rodada de feedback. E também essas informações que você pode estar extraindo aqui para ser discutida, né, em relação a satisfação de cada uma das áreas aqui, de cada uma das matrizes, que você pode também incluir na sua rodada de feedback para estar, enfim, discutindo e identificando essas principais problemáticas que impactam o desenvolvimento dos membros aqui na entidade. Então é isso, gente. Não tem muito o que fugir disso. Qualquer dúvida pode, né, entrar em contato comigo. Eu estou à disposição. E é isso. Obrigado. Tchau, tchau.